Olá pessoal, então vamos lá. Esse é o segundo vídeo da aula 15, tá? E de matemática financeira. A gente vai continuar trabalhando então o conceito de montante e uma taxa variável. Tá? O que eu vou fazer nesse vídeo são dois exemplos. Vamos lá, ó. Exemplo 2. Eu tomei emprestado R$ 4.000 pelo prazo de 4 meses, comprometendo-me a pagar juros de 2,3% ao mês, mais as taxas de inflação em cada período. Então vamos lá. Item A. Está perguntando quanto que eu vou pagar de juros, se as inflações de cada período foram, se as taxas, né, de inflação foram respectivamente 2,5, 1,4, 1,2, 0,9. Então vamos lá. Então o que está acontecendo? Tomei emprestado capital R$ 4.000 em um certo período e por 4 meses, né? Aí em cada mês eu pagava 2,3% de juro mais a inflação de cada período, tá? Então a gente quer calcular ao final de 4 meses quanto que eu vou pagar de juro, tá? Cuidado que o exercício está perguntando o juro, tá? Então após 4 meses, então o que está acontecendo? Eu estou investindo um capital de R$ 4.000, está passando o tempo, e ao final de 4 meses eu vou resgatar botei um certo montante, né? Que é o que eu tenho que pagar. Só que quando a gente quer encontrar os juros, para chegar no valor é só fazer a diferença entre o montante e o capital, ok? O que acontece aqui é que em cada período, né, em cada mês, a taxa vai variar. Então, ó, é 2,3 mais o juro. Como no primeiro período o juro foi de 2,5, então a taxa, bom, vou colocar aqui embaixo. A taxa de juro no primeiro mês é 2,3% mais a inflação, que é 2,5%. Ou seja, no primeiro período a taxa de juros foi de 4,8%, que é 0,048. A segunda taxa é 2,3% mais o juro. Tá aqui, ó, 1,4. Mais o juro não, mais a taxa de inflação, né? Então, 2,3 mais 1,4 é 3,7%. É isso que eu paguei de esse que é a taxa do segundo mês, né? Que é 0,037. A terceira taxa, então, é 2,3, que é o que eu me comprometi a pagar, mais o juro do terceiro período, que foi 1,2. Ou seja, no terceiro mês eu tenho que pagar 3,5%, que é 0,035. No quarto mês eu tenho que pagar 2,3% mais a inflação, que deu 0,9. Ou seja, eu tenho que pagar 3,2% no quarto período, que é 0,032. Ok? Então, primeiro que eu vou fazer é calcular o montante, aí a gente faz a diferença entre o montante e o capital e encontramos o juro, tá? Que é o que o exercício está pedindo, está perguntando, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a fórmula é montante igual a capital vezes 1 mais I1 vezes 1 mais I2 vezes 1 mais I3 vezes 1 mais I4. Então, o montante vai ficar igual a 4.000, né? Que é o que foi investido aqui no... O capital foi investido, certo? I1 a gente calculou, é 0,048. O I2 é 0,037. Tá aqui, ó.
O I3 é 0,035 e I4 é 0,032. Então, resolvendo os parênteses primeiro. Então, calcular o montante, então a gente vai fazer 4.000 vezes 1,048 vezes 1,037 vezes 1,035 vezes 1,032. Esse modo montante vai ser aproximadamente R$ 4.643,23. Bom, esse é o montante, tá? Então, como eu observei antes, o exercício está me pedindo o juro do período. Então, nós já sabemos que o juro é a diferença entre o montante e o capital. Tá? Por definição, montante, capital mais juro. Então, o juro é montante menos o capital. Então, vai ficar fácil, né? Nós já calculamos o montante aqui e o capital era 4.000. Então, essa conta aqui é fácil de fazer. Chegamos ao resultado que o juro é igual a R$ 643,23. Tá? Então, essa é a resposta do item A, tá? Agora o item B. Está perguntando qual é a taxa quadrimestral paga. Então aconteceu, passaram-se 4 meses. Bom, aqui a gente encontrou o valor, né? É R$ 4.643,23, tá? Então acontece, passou-se um quadrimestre, né? 4 meses. Um quadrimestre. Então, só lembrando que um quadrimestre é equivalente a 4 meses, tá? Ou seja, você aplicou dinheiro no capital aqui, passou um quadrimestre, esse capital virou isso aqui. Então basta calcular a taxa que é envolvida nessa operação, sendo que passou um período, né? Que passou um quadrimestre. Então é só jogar na fórmula do montante, tá? Montante composto. Então isso aqui montante capital vezes 1 mais I elevado a N. Então a gente sabe que 4.643,23 é igual a 4.000, que multiplica 1 mais a taxa, né? Que é o que eu quero encontrar, elevado a 1, porque entre o período do empréstimo e o período aqui final, passaram-se 4 meses, ou seja, um quadrimestre, tá? Então o número de períodos aqui é 1, porque eu quero achar a taxa quadrimestral. No item C, a gente vai mudar, porque lá a gente vai querer encontrar a taxa mensal. Aí entre esse data 0 e a data 4, se passaram 4 meses, tá? Daí vai mudar um pouquinho o exercício. Então vamos lá, tem que isolar 1 mais I, então vai ficar 4.643,23 dividido por 4.000, isso é igual a 1 mais I. Fazendo essa divisão aqui, vai dar aproximadamente 1,1608075. Isso é igual a 1 mais I. Então, isolando o I, vai ficar 1,1608075 menos 1. Modo I é 0,1608075. Então, se eu multiplicar por 100, quer dizer que a taxa em um quadrimestre é aproximadamente 16,08% ao quadrimestre.
certo? Então, esse aqui é o item B. Agora o item C. Eu quero a taxa mensal. Qual é a taxa mensal? O que acontece? Vamos voltar aqui então para o que aconteceu aqui. Nesse nosso problema. Eu investi R$ 4.000. Aí após 4 meses, esses 4.000 se tornaram 4.643,23, tá? Então, em 4 meses, aconteceu essa variação. Eu quero saber qual é a taxa mensal envolvida, tá? Note que, então, que passaram-se 4 meses. Então, no item C, meu N tem que ser igual a 4, tá? Então, vamos lá, montante. Igual capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, o montante nós sabemos é R$ 4.643,23. Isso é igual ao capital, que é 4.000 vezes 1 mais a taxa. Eu quero encontrar a taxa mensal. Agora, para esses 4.000 virarem esse valor aqui, passaram a ser 4 meses. Então, meu N aqui tem que ser 4. Tá? Então, mais ou menos igual a gente fez antes. Primeira coisa, vai ter que pegar 4.643,23 dividir por 4.000. Isso vai ficar 1 mais I elevado à quarta. Essa divisão aqui, ó, é a mesma que eu fiz aqui em cima, tá? Vai dar 1,160875. Isso é igual a 1 mais I elevado à quarta. Então agora para tirar esse quadro da potência, né, sobrar só 1 mais I do lado direito, a gente extrai a raiz de ordem, a raiz quarta de ambos os lados, tá? Fazendo essa conta aqui do lado esquerdo da calculadora, a gente obtém aproximadamente 1,0379982,547. Isso é igual a 1 mais I. Isolando o I, obtemos que ele é igual, aproximadamente na verdade, né? 1,037982547 menos 1. Desse modo, minha taxa mensal aproximadamente 0,037982,547. Então, se eu multiplicar por 100, a gente coloca na forma mais padrão, né, da taxa. Ela vai ficar aproximadamente 3,7982% ao mês, tá? Aqui deu 3,8 na resposta porque eu arredondei, né? Se eu arredondar esse número aqui, ó, dá 3,80, né, por cento ao mês. Certo? Então vamos fazer o exercício 3 agora. Esse exercício ele é interessante porque tem duas formas de fazer, tá? Então, ó, eu tenho um capital de R$ 8.000. Então, esse aqui é o capital, tá? Tá falando. Foi aplicado durante 7 meses a 2,5% ao mês, tá? Então, ele passou um período de tempo N1, que é igual a 7, né? Nesse caso, a uma certa taxa que eu vou chamar de... Nossa, pera aí. Uma taxa e uma primeira taxa que eu vou chamar de I1, que é 2,5% ao mês. O
que aconteceu? Após 7 meses, ele pegou o montante gerado e reaplicou a taxa agora de 1,8% ao mês por 5 meses. Então, esse aqui é uma segunda taxa. Isso aqui é um segundo período de tempo. Então, vamos lá, o que aconteceu nesse problema? Aqui é a passagem do tempo dada em meses. Bom, o cara começou com um certo capital. Não vou colocar o valor, mas está aqui em cima, tá? R$ 8.000. Aí, esse dinheiro foi rendendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o mês 7. No mês 7, esse capital gerou um certo montante que eu vou chamar de M1. Durante esses 7 meses, a taxa era 2,5% ao mês, tá? Ou seja, 0,025. Aí, o cara pegou esse M1 e reaplicou ele. Então ele virou meio que um segundo capital. Por mais 5 meses. Então, mês 8, 9, 10, 11, até o mês 12. Ou seja, esse dinheiro ficou aplicado por exatamente um ano. Aí ao final de um ano ele vai ter um certo, esse M1 vai funcionar como capital que está sendo investido e após mais 5 meses vai gerar um montante que eu chamei de M2. Tá? E durante esse período a taxa de juros era 1,8% ao mês. Tá? Ou seja, 0,018 ao mês. Certo? Bom, o item A está perguntando qual o montante recebido. Ah, como é que é uma forma de fazer? Se você olhar aqui, então, o M1, o que aconteceu? Você aplicou capital a uma taxa de 0,025 ao mês por 7 meses. Se você jogar então esses valores aqui, você vai achar o M1, tá? Aí, o que você quer encontrar é o montante ao final, né? O montante recebido. É o M2. Aí, depois que você fizer isso, você vai calcular o M2. Só que quem que é o capital agora? É o M1, né? Que no sétimo mês você vai ter esse capital virou M1. Aí você vai pegar esse montante e aplicar. Aí vai aplicar M1 vezes 1 mais. Só que agora a taxa muda. É 0,018 e por 5 meses. Aí quando você achar esse M2, você resolveu o exercício, tá? Talvez uma forma mais rápida e mais simples de resolver. Eu não vou fazer desse jeito, tá? Eu vou fazer usando o que a gente está aprendendo nessa aula, tá? Quem que é o montante que eu quero desse? Vou chamar só de M, o M2. Como é que eu posso calcular de forma direta? Você vai pegar o capital, vai aplicar uma taxa de 0,05 por 7 meses e depois você vai aplicar uma taxa de 0,018 por 5 meses. Então é só a gente fazer essa conta aqui, ó. Tá? Eu vou resolver, depois eu explico para quem não entendeu por que que aparece uns potência 7 aqui e aparece a potência 5 aqui. Então, resolvendo, como é que vai ficar? Então, M2 vai ser o capital, tá aqui, ó, R$ 8.000, certo? Vezes 1,025 a sétima, vezes 1,018 a quinta.
1,025. A sétima vai dar aproximadamente 1,188685754. E 1,018 a quinta dá aproximadamente 1,093298847. Então, agora é só multiplicar todo mundo aqui. O seu montante, R$ 10.396,71, tá? Claro que aqui é aproximadamente, tá? A gente deu uma arredondada aqui. Pronto, aqui a resposta. Tá, mas de onde veio essa fórmula aqui? Eu vou fazer aqui, sei lá, de roxo aqui, ó. Como a gente calcula M2 nesse caso? Usando o conceito lá que a gente está estudando nessa aula, que é montante de uma taxa variável. É capital vezes 1 mais I1, vezes 1 mais I2, e assim por diante, até vezes 1 mais I7, vezes 1 mais I8, até vezes 1 mais I12, tá? Note que de I1 até I7 são as taxas dos 7 primeiros meses, quando a taxa em todos esses meses era igual a 2,5% ao mês, tá? Então, em todos esses casos aqui, a taxa era 2,5%. E nesses próximos 5 meses, ou seja, no mês 8, 9, 10, 11 e 12, a taxa era 1,8%. Isso, 1,8%. Então, a gente for fazer a conta, vai ficar assim, ó. Capital vezes 1 mais 0,025, vezes 1 mais 0,25 e assim por diante, até 1 mais 0,025, vezes 1 mais 0,018 e assim por diante, até 1 mais 0,018. Então, essa aqui a gente vai fazer esse produto aqui, ó, 7 vezes. E aqui vai aparecer 1 mais 0,018 vezes 1 mais 0,018 e assim por diante, 5 vezes, tá? Então, quando você tem um número vezes ele mesmo 7 vezes, isso é um número elevado à sétima, tá? E aqui, quando você tem um número multiplicado por ele mesmo 5 vezes, isso é um número elevado à quinta, tá? Por isso, na hora a gente calculou ali em cima, deixa eu pintar aqui, a gente fez exatamente essa conta. 1 mais capital vezes 1 mais 0,025 elevado à sétima, vezes 1 mais 0,018 elevado à quinta, tá? Por isso. Então a gente achou o montante aqui, ó, M2, que é o que precisava no item A. Item B, pede para a gente calcular a taxa média mensal, certo? Então, o que aconteceu nesse problema? Nós começamos com 8.000, né? E após 12 meses, nosso montante, a gente calculou ali 10.396,71. Então, é como se eu tivesse simplesmente aplicado 8.000, esperado 12 meses e sacado esse valor de 10.000 e pouco, tá? Então, acontece. Se eu jogar na fórmula do juro composto e usar o período em meses, né, o valor N vai ser igual a 12, eu encontro a taxa mensal que está por trás dessa operação, tá? Que é a taxa média, que estava sendo utilizada nessa é, nessa operação financeira, tá? Então, montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. Montante nós calculamos antes, né? É 10.000
R$396,71. O capital foi fornecido pelo problemas, 8.000. Então isso tem que multiplicar 1 mais a taxa. Como eu quero a taxa mensal, e entre o período do capital e o período montante se passaram 12 meses, o meu N tem que ser igual a 12. Tá? Então, igual nós fizemos lá no último exercício, no último exemplo, né? Mesma coisa. Então a gente tem que fazer 10.396,71 dividido por 8.000. Isso é igual a 1 mais I elevado à potência 12. Então esse aqui. Fazendo essa divisão vai dar aproximadamente 1,299 58875. Isso é 1 mais I elevado à potência 12. Para isolar 1 mais I, o que eu vou fazer? Extrair a raiz. Aqui é 1,299588875. Cuidado, tá? Não é raiz quadrada. Como aqui a potência é 12, você vai ter que usar o índice 12 na raiz, tá? Igual a 1 mais I. Calculando essa raiz calculadora, a gente obtém 1,0220 77502. Isso é igual a 1 mais I. Isolando o I, então, ele vai ficar igual a 1,0220 77502 menos 1. Então, minha taxa vai dar o quê? 0,0220 77502. Vou multiplicar por 100 para colocar em termos percentuais. Então, a taxa é aproximadamente 2,21% ao mês. Tá? Esse foi o item B. Vamos fazer o C agora. O item C está pedindo a taxa acumulada anual. Então, o que acontece? Mesma história. Entre a data em que o capital foi investido e a data do montante 2, aqui, M2, que a gente calculou, passaram-se 12 meses, ou seja, um ano. Então a gente consegue calcular a taxa anual. Tá? Só olhar o período que passa entre quando você investiu o capital e quando você comparou com o montante, ver quantos anos se passaram. Nesse caso foi exatamente um ano. Então só jogar na fórmula. Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Montante. Nós calculamos no item A. É 10.396,71. O capital, a gente sabe que é 8.000. A taxa que eu quero encontrar, a gente sabe que entre os períodos desses dois valores, passou-se um ano. Então, resolvendo, a gente chega aqui 10.396,71 dividido por 8.000, isso é igual a 1 mais I. 1 mais I elevado a 1 é 1 mais I, tá? Dividindo ali, chegamos no valor que eu tinha feito na parte de cima, né? 1,299 58875. Isso é igual a 1 mais I. Isolando o I, chegamos então que o I, a taxa, né, é 1,299 58875 menos 1. Então a sua taxa vai ficar aproximadamente 0,29958875. Colocando em termos percentuais, encontramos que a taxa é aproximadamente 29,96% ao ano.